As línguas estranhas. As línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, não têm sua vigência restrita ao momento do batismo. Esta, entretanto, parece ser a crença de muitos cristãos em nossos dias. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1983. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. As línguas estranhas, como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, deixam de ser um assunto controvertido se a estudamos à luz da Bíblia, da história da Igreja e de experiência pentecostal. Estudemos a matéria considerando os seguintes pontos. 1. Resposta bíblica à questão das línguas em nossos dias. Recorrendo às Escrituras, encontramos a resposta exata, mais autorizada à questão das línguas. A Bíblia nos informa com precisão o que acontecia quando os crentes do primeiro século eram cheios do Espírito Santo. Falavam noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos do 1 ao 4. A parte bíblica que mais nos ajuda é o livro de Atos, que narra os eventos daquele período da Igreja de Cristo. Examinando os anais da Igreja primitiva, encontramos a base escriturística para nossa crença a respeito do assunto. No decorrer deste estudo, o leitor se conscientizará de que é bíblica a nossa crença e real a nossa experiência. É semelhante a dos cristãos dos tempos apostólicos. São as línguas estranhas, na época atual, meras imitações ou obra satânica? Há os que dizem o que sabem, sem saber o que dizem, que pretendem limitar a existência das coisas ao seu próprio conhecimento. Sem temer a Deus, se afoitam a dizer que as ocorrências desse fenômeno na época atual são simples imitações. Outros ainda mais temerários ou inconsistentes, classificam-se de obra satânica. Rogamos a Deus que, por misericórdia, lhes perdoe a blasfêmia. É verdade que Satanás tanto usa de imitações como pode operar sinais sobrenaturais. Mas é verdade também que as operações diabólicas não inspiram a louvar e glorificar o nome de Cristo. Por outro lado, centenas de milhares que têm sido cheios do Espírito Santo podem atestar que esta bendita experiência sempre tem resultado em grandes transformações espirituais. Cristo tornou-se mais real para eles. Os que são batizados com o Espírito Santo são também cheios de amor por Cristo e sua palavra. Tornam-se firmemente zelosos pelo engrandecimento do reino de Deus. Seria muito ilógico e absurdo admitir que Satanás usaria a muitas pessoas ou operaria para obter tais resultados. 3. Fatos históricos acerca das línguas estranhas. Os oponentes da fé pentecostal e que detestam as línguas estranhas gostariam muito de provar que a experiência de falar línguas pelo Espírito
foi somente para os dias apostólicos e que, em sua forma genuína, não aparecem desde aqueles tempos. Os fatos, contudo, não suportam tais argumentos. Numerosos pais da Igreja, mesmo depois do primeiro século, falam desse fenômeno comumente referido como a glossolalia. O uso desta palavra, que esteve em evidência nos períodos de avivamento, depois do primeiro século, é em si a demonstração patente da continuação das línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Isto é revelado no sentido da palavra e reconhecida pelos estudiosos, inclusive pelos clássicos contemporâneos. Silveira Bueno assim a define. Glossolalia é um dom natural de falar em línguas, como se deu com os apóstolos no dia de Pentecoste. Grande dicionário etimológico prosódico da língua portuguesa, página 1592. Fontes dignas de confiança informam que tanto Lutero como Francisco Xavier falaram línguas estranhas. Isto ocorreu também entre os crentes contemporâneos de Wesley e Whitefield, e, de fato, há provas de ter estado o sinal das línguas estranhas presentes na história da Igreja em séculos não muitos distantes de nós. Nesses últimos anos, muitos religiosos, mesmo não aceitando a doutrina completa com o Espírito Santo, chegam a admitir a possibilidade de falar em outras línguas nestes dias como o sinal bíblico desse batismo de fogo. É de se lamentar que tais evangélicos qualifiquem suas afirmações por esquecer que este dom não é privilégio de qualquer pessoa. É resultado do poderoso batismo com o Espírito Santo prometido por Cristo e concedido aos que creem na sua palavra. 4. Todo crente batizado com o Espírito Santo tem o dom de línguas? Esta pergunta, de início, é respondida por Paulo, que diz: Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. 1 Coríntios 14:5. Então, essas palavras do apóstolo não significam tampouco uma imposição de quem meramente quer, mas um incentivo de quem reconhece a importância de um dom divino que se manifesta intimamente relacionado com a condição espiritual correspondente com os propósitos de Deus, expresso nestas palavras de Jesus: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. A pergunta que estamos estudando requer esclarecimento, pois há circunstâncias que geram dúvidas. De início, diremos que só os crentes que não são batizados com o Espírito Santo não falam línguas estranhas ou não podem falar. É certo que a Bíblia faz menção das línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo e como dom especial. O dom é também chamado de variedade de línguas e poderá não se manifestar em todos os crentes batizados com o Espírito Santo. As línguas como dom têm características distintas, o que vamos estudar no último artigo desta série sobre as línguas. Quanto às línguas como evidência de falar, pois são o sinal de que foram batizados
e permanecem cheios do Espírito. Parece, no entanto, que muitos crentes estão perguntando se é bíblico, se é normal o crente batizado com o Espírito Santo falar línguas apenas na ocasião do batismo e nunca mais. Esta pergunta tem a sua origem nas circunstâncias em que vivem muitos crentes pentecostais em nossos dias. Referimos-nos a fatos que merecem franca observação e urgente alerta, especialmente em face do surgimento dos chamados movimentos carismáticos, para que a manifestação sobrenatural das línguas estranhas na igreja não venham sofrer a influência das tendências exageradas ou extremamente conformadas. Então devemos ouvir a Bíblia. Convém ouvir também a experiência. Os de tendências exageradas, que eles querem admitir que foram batizados com o Espírito Santo, embora não tenha falado em línguas. À luz da doutrina bíblica e da experiência verdadeiramente pentecostal, não são as gesticulações, as vibrações, o excessivo entusiasmo ou os êxtases o sinal do batismo com o Espírito Santo, e sim as línguas estranhas. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4, Atos capítulo 10, versículos do 44 ao 47 e Atos 19, versículos do 1 ao 6. Há também os que se conformam em falar línguas na ocasião do batismo. Foram batizados, falaram línguas estranhas, dão-se por satisfeitos, entregam-se ao comodismo e voltam a um estado meramente natural. É uma conformação prejudicial que já manifesta em grande proporção. Eles querem encontrar base bíblica para uma crença cômoda de que o crente pode falar línguas somente quando recebe o batismo com o Espírito Santo. Ao invés de ser uma regra bíblica, cremos que isto acontece à medida que aumenta o indiferencismo e a tibieza causados pelo descuido em cultivar a vida espiritual. Esta circunstância se generaliza assustadoramente e tende a agravar-se. A conformação de que bastaria ter falado em línguas na ocasião do batismo está sendo a tangente de saída para o caminho do formalismo e desprezo aos dons espirituais. Por este caminho trilharam algumas denominações que hoje desconhecem por inteiro esta experiência, esta manifestação do Espírito Santo. Então, para muitas dessas, as línguas estranhas são simplesmente coisas estranhas. Esta é a razão por que nos convém apegar-nos ao infalível modelo bíblico quanto à manifestação das línguas. Cremos que o falar em línguas estranhas é o sinal invariável do batismo com o Espírito Santo. Cremos que o crente fala línguas estranhas quando é batizado com o Espírito Santo e cremos que fala línguas sempre que permanece cheio do Espírito Santo. É fato atestado pela experiência de milhares de servos de Deus durante os séculos em todo o mundo que as línguas estranhas se manifestam sempre num transbordar profundo de alegria espiritual. Talvez em relação a isto, a expressão de Lucas: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, Atos 13:52. Por isto mesmo, Paulo insiste
Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Se me ensinarem que 1 Coríntios 12:30 significa que nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo têm o direito de falar línguas estranhas, direi não. E por 2 motivos. O primeiro motivo é que o texto citado fala de línguas e interpretação de línguas. Falam todos outras línguas? Disto entendemos que há aqui uma referência ao dom de elocução ou às línguas que devem ser interpretadas como mensagem de edificação para a igreja. 1 Coríntios 14, versículos 12 e 13. Além disso, outras línguas ou diversidade de línguas figuram aí entre outros dons ministeriais. 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, classificados, portanto, como dom não comum a todos os crentes. Segundo nossa experiência, que cremos ser a mesma de muitos outros servos de Deus, não aceita isto e se recusa a aceitar como norma bíblica que alguns crentes falem línguas apenas para ficar provado que foram batizados com o Espírito Santo. Eis que não estamos nas condições dos que falaram línguas somente na ocasião do batismo, mas confessamos não possuir o dom de línguas. Noutras palavras, durante décadas, Deus nos tem agraciado com as línguas com as quais o homem fala a Deus e em espírito fala de mistério. 1 Coríntios 14, 2. Mas não possuímos o dom de línguas pelas quais a pessoa fala para a igreja mediante a interpretação dessas línguas. 1 Coríntios 14, versículos 12 e 13. Concluímos, portanto, que as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo não têm uma vigência restrita ao momento do batismo. Esta, entretanto, parece ser a crença de muitos cristãos em nossos dias. Infelizmente, já há muitos crentes pentecostais que se inclinam a aceitar a interpretação, mas complacente, de que foram, como pretérita, batizados com o Espírito Santo, mas estão incluídos no número dos que não possuem o dom de língua. Convém enfatizar que as línguas estranhas não são dogmas eclesiásticos, não são ensinadas nem aprendidas, são resultados diretos da operação do Espírito de Deus na vida do crente, quando este é revestido do poder do Altíssimo. É de grande proveito que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo e falem línguas, pois são efeitos do toque sobrenatural divino e expressam a vontade de Deus referente a cada um dos seus filhos. Deus e por isto a exortação de Paulo: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. As Línguas Estranhas, parte 2, escrito pelo pastor Estevão Ângelo de Souza. Então, prosseguindo em nosso estudo quanto às línguas estranhas em nossos dias, formulamos a seguinte pergunta: é bíblica a cessação das línguas? Não é real, nem é bíblica a afirmação de que as línguas deixaram de existir. Mereceria melhor interpretação por parte dos negativistas o texto invocado como base de tal suposição. Os que pretendem provar a cessação de línguas
quer como dom, quer como evidência do batismo, não tem outro propósito senão o de negar o batismo com o Espírito Santo e suas manifestações visíveis. Tais pessoas se julgam fundamentadas em 1 Coríntios 13:8, onde se lê: o amor jamais se acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. E só isto o que interessa aos que se opõem ao batismo acompanhado de línguas estranhas. Concordam que os dons de profecia e da ciência mencionados no mesmo texto estão em plena vigência, mas declaram que as línguas cessaram no fim do primeiro século. Através de um exemplo prático, tentaremos explicar a razão da cessação das línguas em relação a certas pessoas. Dizem que a água aquecida não ferve enquanto não atinge a temperatura de 100 graus. Isto aplicado figuradamente ao batismo com o Espírito Santo, relacionado com falar em línguas, explica o motivo por que uns falam línguas e outros não. Aos crentes que são batizados com o Espírito Santo, falam línguas no momento e continuam falando todos os anos de sua peregrinação nesta vida, como experiência cotidiana, repleta de gozo e alegria. Aos que são batizados, falam línguas no momento do batismo e nunca mais. Daí para frente, nem línguas, nem alegria e nem fervor espiritual. Há também os que sabem que não são batizados com o Espírito Santo, nunca falaram em línguas e, no entanto, são alegres e demonstram fervor e inspiração quando oram ou quando pregam a palavra de Deus e dão testemunho da salvação em Cristo. Como explicar isto? Pode acontecer, no primeiro exemplo, que o crente buscou ao Senhor, entrou em comunhão com Deus, recebeu o batismo com o Espírito Santo, atingiu a temperatura de 100 graus, transbordou, falou em línguas estranhas, perseverou em buscar a Deus, permaneceu na plenitude do Espírito, conservou a mesma temperatura e continua falando em línguas, transbordando de alegria dia a dia, tanto mais quanto se aproxima do céu. No segundo exemplo, pode acontecer o contrário. Atinge os 100 graus uma única vez. Foi batizado, falou em línguas. Sentiu profunda alegria no dia ou alguns dias depois, deu-se por satisfeito, como quem já recebeu tudo, como quem nada mais tem a receber ou de nada precisa. Entrega-se ao comodismo e esfria. A temperatura baixou. Para quantos graus? 90, 80, 50, menos? Deus sabe. Talvez por isto nunca mais falou em línguas estranhas. Em adição a este exemplo, convém lembrar as esporádicas experiências denominadas de renovações. Algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e há tempos não são visitadas pela manifestação de línguas estranhas com aquela alegria característica desta manifestação sobrenatural e numa oportunidade em que buscam ao Senhor em uma vigília, em uma campanha de oração e consagração, voltam a alegrar-se e falam línguas como no dia em que foram batizadas com o Espírito Santo. A temperatura subiu de novo aos 100 graus e ferveu. Enquadram-se no terceiro exemplo muitas outras pessoas de vidas consagradas que não foram batizadas com o Espírito Santo, nunca falaram línguas, mas são cuidadosas na vida espiritual, oram bastante, mantêm a temperatura de 90 ou 95 graus,
ou mais um pouco, sem contudo chegar a 100 graus. Entre estas, há muitas que chegam a pensar que são batizadas com o Espírito Santo, pois possuem bastante unção. Entretanto, falta-lhes a evidência do falar em línguas. Nestes exemplos, estão esclarecidas as razões porque entre as pessoas batizadas com o Espírito Santo, há os que continuam falando línguas e os que só falaram na ocasião do batismo. Entretanto, nada há nos ensinamentos bíblicos que restrinja a manifestação deste dom em qualquer das formas que o Espírito nos concede que falemos. Atos 2 e 4. A importância das línguas estranhas. A importância das línguas estranhas se revela nos seguintes pontos. Primeiro, é uma conversa com Deus. Quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. 1 Coríntios 14, 2. Então, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Não é de fato um grande privilégio falar com Deus em línguas dadas pelo Espírito Santo? E isto acontece quando falamos línguas estranhas, e acontece sempre com grande alegria, e pode ocorrer quando meditamos na cama, quando oramos em espírito, quando viajamos ou enquanto trabalhamos. É no dizer do poeta sacro, a pomba divinal cantando aleluia em nosso ser, que, grande amor de Deus, todos devem buscar esta feliz experiência. Ninguém deve julgar-se excluído deste direito inerente aos filhos de Deus. 2. É um meio divino para edificação própria. O que fala em línguas estranhas a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, 4. Se através das línguas estranhas falamos com Deus, é muito lógico admitir que temos nela um eficiente meio divino para a edificação própria. Nisto Deus se interessa. Esta é a necessidade de todos edificar-se cada um. 3. Tem por fim edificar a igreja. Posto que procurais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Seja tudo feito para a edificação. 1 Coríntios 14, 12, 13 e 26. A edificação da igreja é assunto do cuidado de Deus, e as línguas têm participação neste mistério. 4. São manifestadas para engrandecer a Deus. Os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos 10 e 46. Com esta declaração de Lucas, concordam os ensinamentos de Paulo em palavras como estas: se tu bendisseres apenas em espírito, tu de fato dás bem as graças. 1 Coríntios 14, 16 e 17. Somos exortados a fazer todas as coisas para a glória de Deus, e isto o Espírito faz por nós através das línguas estranhas. Veja João, capítulo 16, versículo 14. 5. Corrigir. São recursos divinos para orarmos eficientemente. Orarei com o Espírito. 1 Coríntios 14, 15. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8 e 26. Não há dúvida que isto acontece quando o crente fala em línguas consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Muitas vezes, diante dos grandes impasses da vida,
sentimos profundamente que de fato não sabemos orar como convém. Tudo muda imediatamente quando o Espírito de Deus nos move a dirigir-nos ao Pai em línguas estranhas. Milhares de crentes têm tido esta bendita experiência, que não é particularidade de uma classe privilegiada, e Deus deseja isto para todos os seus filhos. Quem sabe se por falta desta experiência sobrenatural, alguns desanimam e deixam de orar? 6. São evidências do batismo com o Espírito Santo. Este item dispensaria comentários, pois é fartamente comprovado em Atos 2 e 4, Atos 10, 45 e 46 e Atos 19, do 1 ao 6. Aqueles que buscam o batismo com o Espírito Santo começam a sentir extraordinária alegria, mas essa chega ao auge quando o Espírito assume o inteiro controle de todo o seu ser e falam línguas estranhas. Devemos ser cautelosos no sentido de não admitir que alguém foi batizado com o Espírito Santo sem haver falado línguas estranhas. A própria pessoa ficará em dúvida, pois a consciência verdadeiramente cristã tende a concordar com o ensino da palavra de Deus. Esta tem sido a confissão de muitos cristãos. 7. São meios sobrenaturais para proclamar das grandezas de Deus. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, Atos 2 e 11. Isso aconteceu no dia de Pentecoste, quando as línguas estranhas faladas pelos 120 reunidos no cenáculo despertaram o interesse da multidão para com a mensagem salvadora de Cristo, provocando a significativa pergunta: que quer isto dizer? Atos 2 e 12. As 3.000 pessoas que se decidiram naquele dia não somente ouviram o sermão de Pedro, mas também ouviram falar das grandezas de Deus através das línguas dadas pelo Espírito Santo. 8. São sinais de sermos crentes. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Falarão novas línguas. Marcos 16 e 17. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 7, 38 e 39. Embora que o falar em línguas não isente a ninguém do dever de evidenciar a sua fé pelos frutos, pelas ações dignas, constitui, entretanto, prova de sermos crentes, pois os incrédulos, mesmo membros da igreja, não recebem o batismo com o Espírito Santo e, portanto, não falam em línguas. 9. Paulo deseja esta bênção para todos. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, 1 Coríntios 14, 5. Se as línguas estranhas fossem algo de pouca importância, Paulo não se preocuparia tanto em os crentes possuí-las. Se fossem apenas para alguns, não as desejaria para todos, em termos de cobrança. 10. Servem de sinal para os descrentes, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. 1 Coríntios 14, 22. Isto é fato comprovado pela Bíblia e pela história. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo não somente concedeu aos 120 que falassem em línguas, mas interpretou-as para os representantes de 14
14 nações presentes ali em Jerusalém. Também conhecemos pessoalmente, em fato semelhante, um jovem seminarista católico cuja família converteu-se ao Evangelho veio visitar os pais que haviam aceitado a religião dos protestantes. Logo que chegou à casa dos seus familiares, em uma reunião de oração, Jesus batizou com o Espírito Santo uma irmã do jovem com a idade de 8 anos. Ele ficou surpreendido ao ouvi-la falando em línguas estranhas e mais, falou com ele em língua grega no nível que havia aprendido no seminário. Resultado, aquele jovem aceitou o Evangelho, casou-se e nunca mais voltou para o seminário. Há na história pentecostal numerosos exemplos de pessoas que se converteram despertadas pelo sinal das línguas estranhas. Isso está no plano de Deus, é sobrenatural. O fato de alguém viver alheio a estas experiências, porque não crê, constitui limitação exclusivamente para estes e não para a operação do Espírito Santo. 11. Paulo recomenda não proibir falar em línguas. Não proibais o falar em línguas, 1 Coríntios 14:39. A boa ordem no uso das línguas na igreja não deve implicar em proibição, pois são distribuição do Espírito para fins proveitosos, conforme já estudamos. 12. Paulo agradecia a Deus por falar em línguas. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14:18. Claramente o apóstolo não se gloriava por motivo de uma superioridade nesse sentido. Ele agradecia a Deus por haver sido beneficiado abundantemente com a plenitude de um dom precioso dos céus. Então, por todos esses motivos, por todos esses grandes proveitos das línguas estranhas nos indivíduos e na coletividade cristã, Deus as concebeu à igreja e Paulo recomenda: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. 1 Coríntios 14:5. Tudo isto é segurança bíblica para crermos que as línguas estranhas procedem de Deus e devem continuar na vida de qualquer crente batizado com o Espírito Santo e que vive na plenitude deste poder transbordando de alegria do céu, como meio de falar com Deus em mistério, ou à igreja como revelação. Quando há interpretação, fica provada a importância das línguas estranhas como provisão do amor de Deus e pertence à ordem das coisas que devem perdurar e desenvolver-se na proporção que nos aproximamos dos últimos dias, quando Deus promete derramar do seu Espírito sobre os seus servos e suas servas. Atos 2:18 e 39. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.